Sou eu! Sejam todos bem-vindos à nossa live. Aguardando aqui Aguinaldo entrar. O tema da live de hoje, como todos sabem, é a fé, um instrumento fundamental na recuperação. Vamos aguardar meu querido amigo. Já chegou a Vilma aqui. Oi, Vilma, como tá, companheira? Tamo junto. Vamos só aguardar o Aguinaldo, que deve estar para entrar, e aí a gente já começa a nossa live. Deixa eu adicionar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, enquanto Aguinaldo não entra, vamos conversar um pouco sobre recuperação, né? A gente, nós no programa Independência vivemos a falar aí de que o programa de 12 Passos, olha, o companheiro chegou. Vamos lá. Aceito ele, entrar ao vivo com ele, já estamos no ar, ele já vai aparecer aqui embaixo. Deve ter dado. Ele não conseguiu entrar. Vamos tentar novamente já já. Assim que ele conseguir. Tá dando algum problema técnico aqui. Mas enfim, como eu dizia, eu acho que eu vou. Ah, chegou, meu querido. Como é que tá? Boa noite, tranquilo? Boa semana. Tudo bem, irmão? Eu sei. Só na guerra, mas faz parte. Faz parte. A guerra é fácil, é só se render. Essa é uma guerra, né? Aí tem as outras, né? É Pagar verdade. conta, trabalhar, se preocupar, mas faz parte. Tá Mas certo. eu notei que você estava comentando aí no início. Manda brasa aí, vamos conversar um pouco aí. Não, legal. Eu ia dar uma introduzida, né, Manda no brasa. tema de hoje, né? O tema de hoje é fé, um instrumento fundamental na recuperação, né? Aham. E eu acho que quando entra no campo da fé, as pessoas acabam associando ao sentimento religioso, né? Porque, e tudo bem também, não tem certo, não tem errado, galera. Vamos lembrar sempre disso. Mas quando a gente bota a recuperação na equação, a gente já está falando de uma fé em algo que pode me manter sóbrio e limpo, que pode me dar uma nova maneira de viver. Então eu já vejo essa fé, na minha visão, como uma fé em um caminho de recuperação. Que o jeito que eu acho assim mais eficaz, aliás, se prova até cientificamente mais eficaz, é o método dos 12 passos. Essa filosofia de uma nova maneira de viver através de aceitação, através de rendição, que eu começo a me conhecer. É um programa de autoconhecimento e que tem 3 passos iniciais que vão me dar, né, a base do programa, que o primeiro vai mexer na minha compulsão física, na parte física mesmo, né? No segundo passo vai começar a falar da parte mental, e no terceiro passo vai falar da parte espiritual. Mas no segundo já tem uma ponte para o terceiro, porque o segundo passo fala de viemos a acreditar. E tem um livro inteiro de Alcoólicos Anônimos chamado Viemos a Acreditar, que trabalha muito o aspecto espiritual do segundo passo, que a gente não consegue voltar a mente àquela sanidade se eu não tiver a ação de um poder maior do que eu. Então, quando eu falo de fé, na luz do programa de 12 Passos,
Primeiro eu estou falando de fé em mim e fé num programa que pode funcionar na minha vida. Por que que eu tenho essa fé? Porque milhares e milhares de pessoas chegaram antes de mim com um problema igual e conseguiram resolver os seus problemas e conseguiram parar de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Você, Aguinaldo, como teólogo, tem um pouquinho mais de bagagem a respeito de fé, ou pelo menos estudou isso academicamente. O que você pode falar para a gente a respeito disso? E eu já vou dar boa noite ao nosso amigo Big Red Tattoo. O nome dele é Daniel. Seja bem-vindo, Daniel. Também tem uma outra amiga aqui, a esposa dele, a Mari, está aí também. E a Vilma de Paula também está na nossa live. Boa noite, Vilma. Boa noite aí, pessoal, né? Então, primeiro, é preciso compreender, né? Uma das razões por que o movimento de 12 Passos, antes de ter a filosofia de 12 Passos, ele não se tornou sólido, foi porque ele tinha os absolutos, né? E os absolutos vieram do budismo. Então, por exemplo, a honestidade absoluta, né? Fé absoluta, né? Algumas coisas assim que é impossível, né? É relativo para o ser humano, né? Então, quando você lê os 12 Passos de Recuperação, ele começa, porque é preciso traçar um caminho, né? Entre teologia, né? Que de certa forma logia é estudo, né? E teu é tal, né? É ser, é inteligência. Então, teologia é estudo de uma ciência superior, né? Uma inteligência. Muito bem. Então, quando você vê, por exemplo, fé, né? Então, são várias as linhas que eu vou discorrer, né? Para poder chegar a um senso comum do qual é a aplicabilidade, né? A prática da fé, né? Então, quando você lê o primeiro passo, ele diz assim, esse mínimo de fé bastará. Veja que interessante, né? Parafraseando, né, o pai do cristianismo, né, o Cristo, né, ele diz assim, a tua fé te curou, né? Ele também tem momentos que a gente vai avançando, ele fala assim, se a tua fé for o tamanho de um grão de mostarda, né? Aqui na cidade de Curitiba, onde eu moro, tem uma região onde tem a Igreja do Carmo. E atrás da Igreja do Carmo está lá uma árvore plantada, né? Porque quando você fala mostarda, você pensa naquele potinho amarelinho de mostarda. Não é isso. É outra, não tem nada a ver, né? Então lá, quando você olha a mostarda, você imagina, por exemplo, quando você pega trigo, né? Bem um grão de areia, você pega o fragmento. A mostarda é tão minúscula, é tão insignificante, que é quase imperceptível no você tatear ela. Aí eu fui lá e observei isso aí, porque interessante essa ideia, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, né, esse mínimo de fé bastará. Muito bem. Aí quando a gente evolui, é preciso compreender o que é o contexto da fé, né? Então nós temos primeiro a fé infantil, certo? A fé infantil são coisas da pessoa que ela está infantilizada, né? E ela não conseguiu amadurecer emocionalmente e ela vai ter uma fé de realizar coisas infantis, né? Como é que uma criança tem? Ela tem a fé, né? Que ela vai ganhar, se é uma menina vai ganhar uma boneca, se é um menino vai ganhar um carrinho, né? Criança, né? Fé infantil, né? Tem a fé terceirizada, né? Que é o caso da Irmandade, como por exemplo entrou o padrinho, né? Então o membro ingressante, ele tem o padrinho, ele está terceirizando a fé dele. Ele acredita, né? Por identificação naquele cara que está 5 anos sem usar, 5 anos sem beber, 10 anos sem beber. Então é uma fé terceirizada. Eu peço para que você me dê um suporte dentro do caminhar na recuperação, porque eu acredito que você está, eu tenho fé que você está 10 anos sem usar droga. Então uma fé terceirizada. A pessoa não tem uma fé própria, né? Existe a fé cega, né? O cara acredita que indo, conversando, praticando, orando, ele tem
uma fé cega, ele não consegue compreender que se ele não evitar a primeira dose, se ele não evitar lugares, entendeu? É uma fé cega, né? Ele acredita que ele vai parar de usar usando, entendeu? É uma fé cega. E aí, dentro da fé, a gente precisa compreender o seguinte, o que é a busca da fé verdadeira, né? Que é a fé convicta, que é a fé que você... e isso é uma evolução, né? E aí é um melhoramento, é uma prática, né? É um grande segredo. Então, ter fé de coisas possíveis, né? Por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tenha fé de morar na Lua ou em Marte, né? Não vai acontecer, porque não tem tecnologia. Não tem tecnologia. Eu tenho fé que eu vou morar no fundo do mar. Não tem tecnologia para aguentar a pressão, né? Não existe cidade submarina. Então isso é uma fé absurda. Então a fé também tem a ver com o racional, de fazer coisas racionais. Não é uma fé mística de situações. Porque quando você observa, colocando bem, como você disse, do lado teológico, né? Todos os momentos, né, em que o único homem que fez milagre, ele sempre disse, tua fé te curou. Ele sempre falou, tua fé te curou. Pode notar. Mas não sei o que. A pessoa ia com aquela convicção, se eu tocar nele, né, se eu receber a ficha de ingresso, eu vou parar de beber. Né? Se eu receber um chaveirinho, 2 chaveirinhos, né, eu tenho 30 chaveirinhos, mas não teve fé em si mesmo. Porque a fé está muito conectada com o auto-perdão. Eu tenho que ter fé em mim mesmo, que eu não tenho consciência das coisas que eu estava fazendo, e eu tenho que me perdoar, me aceitando, né? Colocando aqui, colocando o linguajar do eu, que é muito usado nas irmandades, né? E não se usa o linguajar por exemplo, num caso de você, eu mesmo como psicanalista, eu não posso dizer para uma pessoa, né? Por exemplo, existe o caso do apadrinhamento. Então o apadrinhamento, o que ele faz? Muitas vezes o padrinho, como a expressão dá nos dedos, né? O cara chega e bate a fita real, ó, cara, é assim, 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 e você vai... O psicanalista, ele não pode, não é que ele não possa, entendeu? Mas é que é mais ou menos assim. Contraproducente, né, se dá na lata dele. Não, que na verdade... A ideia em si da psicanálise, que é muito diferente do 4º e 5º passo, é que eu vou conversar com uma pessoa e vou dar pistas para que ela se perceba. Porque a partir do momento que eu der uma percepção para ela, eu assumo a responsabilidade das atitudes dela. Entendeu? Então ela tem que querer mudar, ela tem que se perceber. Daí tem os instrumentos técnicos, pergunta, mas você percebeu, você notou, é tudo indicativo. Então, por exemplo, para um psicanalista tratar um dependente químico, é complexo, porque muitas vezes, né, eu já tive a oportunidade em palestra que você tem que falar diretamente, porque o cara é lesado, ele não compreende, ele não vai ter um tempo de percepção, e tem pessoas que não, pode falar direto, não tem problema não, e a gente fala, olha, eu acho que o teu problema é dependência emocional, você não está tendo fé para saber que você pode morar na sua casa, né, mas ajuda a pagar as contas, não fique na dependência emocional. Não fique sendo gigolô de mamãe, né? Porque para a tua própria autossuficiência, você está mal com você mesmo e você não sabe o que é. Porque você não está cuidando de você. Você não está tendo fé dentro da tua recuperação que você pode melhorar, né? Hoje, por exemplo, veja que interessante. Você sai para trabalhar, ou fazer qualquer coisa, você precisa ter fé, porque você não sabe se você volta para casa. Hoje o mundo está desse jeito. E não é o camarada estando em situação extrema lá, por exemplo, bêbado, ou estando em situação extrema, por exemplo, usando droga, entendeu? Às vezes lá o cara sobrevive. Às vezes ele dirigindo de forma... A gente vê isso, né? Então, hoje, é muito importante, de uma certa forma, não no tocante ao campo religioso, mas é muito importante, de certa forma, às vezes até pedir... para uma consciência, né, desde que esteja fazendo o bem, pensando no bem-estar de outra pessoa, pedir, às vezes até mais um dia de vida, porque a coisa ficou muito complicada, pode ver. A gente trabalha com isso aí, porque isso é uma coisa extremada, aparece, entendeu? Uso de droga, problema de álcool, situações, mas muitas vezes as pessoas escapam
Às vezes o cara bebe 30 anos e escapa. E o outro está trabalhando, é vítima de uma bala perdida. É vítima de um cara que estava embriagado e foi atropelado. Aqui recentemente aconteceu um acidente, né? Que o cara embriagado foi condenado. Pegou 20 anos de prisão. Ele estava embriagado, ele matou 7 pessoas no ponto do ônibus. Ele estava embriagado, né? E as 7 pessoas ali. Então, não estou dizendo, né, que com fé absoluta, uma fé absurda, né, a gente não vai deixar a nossa existência nesse planeta, né? Mas eu estou dizendo que você consegue ter uma vida um pouco mais consistente, uma vida sem tanto desespero, sabe? Você consegue ter situações assim que você possa acreditar em alguma coisa, que existe um destino de bem para mim e para você, entendeu? Não num contexto religioso, porque no contexto religioso é complicado, existe também o fanatismo, que é a fé extrema, né? A fé extrema, a gente sabe de situações aí, de extremistas que usam bomba, usam arma para defender, né, destruindo outras criaturas, né? Então isso é a fé extrema, né? Então a fé em si, ela pega como 2 letras, ela é muito simples. Agora, se começa a colocar adjetivos, ou começa a enxertar na fé, né? Fé terceirizada, fé infantil, fé cega, né? A real é ter uma fé convicta, né? E o mais interessante é o mínimo de fé. Se você, como você mesmo disse, né? Se você acompanhar a pessoa nos primeiros dias, eu já tive a oportunidade de acompanhar quando o cara está ali nos primeiros dias de recuperação, indo no grupo, né? Você vê que ele tem aquela fé naquilo que ele escuta, ele tem aquela fé, e ele nem sabe, né? E é outro tipo de fé, a fé inconsciente. O cara nem sabe que ele está tendo fé, que ele vai, olha, tem a fé que vai melhorar, continue voltando, né? Vamos conversar, entendeu? Então a fé, ela é uma coisa assim como é que eu posso dizer? É muito, você falou de experiência, né, como teólogo, a teoria te dá um conhecimento, porque parafraseando a Bíblia, o que diz sobre a fé? É o firme fundamento das coisas invisíveis que se tornam visíveis, né? Então, a pessoa tem a firme convicção de que é invisível vai se tornar visível, né? Por exemplo, a mãe, ela tem a fé, ela tem oração nas suas devoções, né, do filho vai parar de usar droga, e essa é a fé. Só que ela esquece que quando a fé daquilo que ela pediu para uma consciência cósmica, para Deus, como queira, se tornou realidade, já não pertence mais a ela. E daí ela quer ter a fé de não compreender, né, que ela precisa continuar protegendo. Aí entra outro campo de fé, entendeu? Que é a fé convicta. Não, agora ele parou de usar, agora ele está... Porque outro problema que tem nas famílias, que Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos conseguiu o que eu não consegui com 30 internamentos. O que é que tem? Mas é a fé de estar em conjunto com os iguais. Então existe ali, o cara vai falar de uma situação, eu parei de usar e estou aí com outros problemas no campo da luxúria. Puxa, eu também estou... Mas eu tenho fé que eu consigo perceber através do problema, através do problema e do programa, né, uma maneira de eu conseguir contornar isso e perceber por que a luxúria está explodindo em mim. Por que existe a preguiça, né? Como que a preguiça está me tornando um medo paralisante? E o antídoto do medo, né? Porque muitas vezes é preciso compreender o medo como um guardião. O antídoto do medo é a fé. Então, de certa forma, quando a gente começou a conversar, você teve fé em mim, eu tive fé que isso aqui seria um trabalho. Independente de se tem 5 pessoas ao vivo, ou quantas pessoas vão visualizar, não importa, não importa. O importante é que eu tenho fé e você tem fé, que nós estamos fazendo a nossa parte. Entendeu? E eu acho que é a mesma coisa quando você começa a dar suporte para quem está começando a caminhada, parando de usar ali. A pessoa tem fé em você e você tem fé nela. Você concorda com isso? O que é que você acha? Concordo plenamente. E você falou muito bem sobre o apadrinhamento. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, de eu pegar a fé
ou eu emprestar a fé, ou ter fé numa outra pessoa enquanto eu não tenho a nossa. Mas em Irmandades Anônimas se fala muito isso. Companheiro, enquanto você não tiver fé, usa a nossa. Enquanto você não tiver força, usa a nossa, né? Então, realmente tem essa terceirização da fé, porque, vamos falar a verdade, a pessoa chega massacrada pelo uso de álcool e droga nas salas anônimas, principalmente narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, massacrado pelo uso. E aí, realmente, eu falo muito sobre isso no programa Independência, que a fé, ou seja, o componente espiritual, é a primeira coisa que abandona a pessoa quando está no uso. Então, você já se afasta do componente espiritual, aí você vem descendo a ladeira. Logo em seguida, você vai perder a parte mental, né? E por fim, quando você perde o físico, ou seja, realmente o seu corpo pedir para você pedir ajuda, porque o cara só chega quando está no fundo do poço, geralmente, né? Via de regra, só chega quando a derrota foi completa. E geralmente tem realmente essas 3 etapas, né? O espiritual afasta, depois o mental, o cara vai ficando maluco, porque uma pessoa que, mesmo sabendo que das consequências, eu vou falar por mim, eu sabia das consequências que iam ter se eu usasse, e eu sabia, se eu bebesse, eu ia acabar usando droga ilícita. E aí o que eu fazia? Eu tomava só uma, que eu achava que eu ia controlar aquela quantidadezinha, mas isso aí abria um gatilho para todas as roubadas que eu já sabia que ia acontecer, porque isso vivia acontecendo, mas mesmo assim eu teimava em fazer o errado, né? Então, uma pessoa que está nesse nível aí, ele está totalmente abilolado, ele não está com mente. E aí, por fim, o corpo fala, ou você para de usar, eu vou morrer. E aí o cara pede uma ajuda e tal. Aí, quando você entra em recuperação, parece aquela curva do livro vermelho, né? A curva da doença mental e emocional. É o contrário. Primeiro você retoma o corpo, e aí o cara fica lá um mês internado, puxa ferro, come que nem um cavalo, né, meu? E aí ele fica fortão, toma banho de piscina, fica corado. A família chega lá um mês de internação, primeira visita, a família fala, nossa, meu filho tá curado, tá lindo, tá maravilhoso. Mano, ele só recobrou a parte física. Depois ele ainda não chegou na mental, e vou falar por mim, isso aí pode demorar anos para sanidade real voltar. E aí, até você chegar na espiritualidade, que o programa vai trazer realmente, se eu continuar voltando e tal, frequentando o programa, botando essa filosofia de vida nova para mim, aí a espiritualidade vai voltar. Mas esse é um processo muito lento. Então, às vezes você vê pessoas com 2 anos limpo, que ele ainda está na negação desse processo todo. Com 5 anos limpo, o cara está ainda no auto-engano, achando que pode tomar energético, ir para a balada, porque ele está limpo e ele não vai usar só por hoje e tal. Pega um recém-chegado de 6 meses e ainda vai falar, vamos lá na balada lá que não dá nada. E aí fala, fui irmanado. Mano, isso é rota de colisão. Isso aí é falta de fé e obediência ao programa, né, companheiro? Agora, você falou de Jesus, eu sou muito fã de Jesus, eu gosto muito das coisas que ele falou e fez, né? Isso que é legal. Ele ensinou pelo exemplo, ele não escreveu uma linha. Quem que escreveram foram os discípulos dele, as pessoas que ficaram sabendo da história dele, né? Assim como Sócrates, que também não escreveu nenhuma linha. Quem escreveu foi Platão a respeito de Sócrates. Os grandes mestres ascensionados geralmente são assim, né? E ele fala uma coisa, e você falou do grão de mostarda, né? Nessa passagem aí, ele fala que se você tiver essa fezinha aí e mandar aquela montanha se mover, ela vai se mover. E aí todo mundo pensa que está falando da montanha física. A minha fé é capaz de eu erguer o Himalaia e botar ele de lado.
e na minha visão não é exatamente isso que ele quis dizer ali. Ele está falando das montanhas interiores, da montanha de absurdos que eu fiz para mim mesmo, ou que eu continuo insistindo em fazer, dos meus relacionamentos tóxicos, da minha maneira de ver, pensar e agir errada, sabe? Para minha espiritualidade não se desenvolver. E aí, então, quando ele fala de mover essa montanha com fé, eu vejo que são as montanhas psicológicas interiores. O que você acha dessa visão aí? Estou muito louco, Aguinaldo? Não, não. O mais importante é a analogia comparativa, porque hoje, se a gente observar, o planeta todo foi mapeado. O planeta todo foi mapeado. Então, nós estávamos no Egito, né? É preciso ter a mente aberta para ouvir esse tipo de explicação. Nós estávamos no Egito. O que é o Egito? Tinha o faraó, né? O povo escolhido de Deus, que estava escravo, né? O que é o Egito? É o camarada que ele está escravo, né? Daquele que faz venda, né? Porque o que é importante entender? Só existe o produto porque tem a demanda. Só existe o produto porque tem o consumidor. Agora, por que tem o consumidor? Porque o consumidor tem um problema mental, tem um problema emocional, né? E tem um problema espiritual, certo? Muito bem. Você falou aí na tua fala, no teu falar aí, que você usava e buscava. Então você tinha uma fé inversa. Porque o ser humano, dentro do ser humano, né, eu gosto muito de citar isso, existe a duplicidade da alma humana, né? Existe a duplicidade da personalidade alcoólica, existe a duplicidade da personalidade adicta. Quando tira a droga do adicto, sobra o ser humano. E daí ele vai aparecer com medo, com ansiedade, com falta de fé, né? Precisa de um suporte profissional? Precisa de irmandade, tudo que para ele oferecer ajuda, que ele lute com ele, para ele não cair no caminho do mal, né? No caminho do amaldiçoado, né? Porque existe o maldito, né? Maldito é aquele cara é um ladrão, é o maldito, né? E existe o bendito. Né? Então, mas o processo não é como eu vou mudar a vida do outro, é o outro que vai tomar consciência de mudança comportamental através da fé que é possível melhorar. E aí quando falamos assim, pô, eu sou um milagre, né? Eu sou um milagre. O que é um milagre? Em condições normais, o milagre não acontece. Mas aonde o milagre acontece? É no impossível que o milagre acontece. Aquele cara ali, ele usa droga há 25 anos, é impossível parar de usar, mas aconteceu um milagre. De forma inexplicável, ele parou de usar, ele começou a trabalhar, ele casou, ele é um pai de família, entendeu? Ele está tentando com fé. Primeiro, a interessante da proposta, dentro de 12 passos, é que a pessoa tenha fé em um poder superior, ou um poder maior, né? O que seria esse poder superior, esse poder maior? O grupo. Porque eles fizeram uma descoberta que enquanto não se tem um grupo, não tem como o indivíduo, através da vontade desamparada, conseguir ajuda. Ele precisa dessa interação. E o mais interessante também, como você citou o Cristo, né? Ele fala assim, quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei, reunidos em meu nome. E o interessante é que a analogia, espiritualmente falando, da Irmandade é mais ou menos a mesma coisa. Onde dois ou mais estiverem e estão se reunidos, pode ser considerado um grupo de alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos. Não é uma loucura? É uma loucura. Mas aonde que está essa loucura? A loucura está que a sabedoria dos homens. Então o que é sabedoria? O indivíduo no uso, seja de bebida, ele acha que ele sabe tudo. E a sabedoria dos homens para Deus, para essa inteligência criadora, é loucura. E daí o camarada mistura humildade com humilhação. E o que é humildade? É eu saber, a pessoa que usa, o ser humano saber o seu tamanho.
Então, a gente percebe que quando você fala assim, puxa, aquela pessoa ali mora numa casinha simples, né? É uma pessoa que não tem posses materiais, é uma pessoa humilde. Não, ela não é humilde, ela é pobre, materialmente falando, né? Porque tem muito camarada que ele tem muito dinheiro, condição econômica, e você vê que o cara é humilde. Ele pede opinião para outras pessoas, conversa com outras pessoas, porque o humilde é isso, ele sabe que ele não sabe tudo, né? Então, aí que entra a fé em acreditar que ouvindo outra pessoa, através da humildade, é possível um crescimento espiritual. Né? E isso tudo tem a ver com o quê? Essa manutenção é necessária para o espírito do adicto, do alcoólico, é necessária essa manutenção mental dentro de literatura, que tem muita literatura, que há 30 anos atrás, a própria Irmandade de Alcoólicos Anônimos tinha 3 livros, hoje tem uma biblioteca imensa, né? A preços acessíveis para poder se informar, saber o que é, como é que não é. Outra coisa que não tinha, né, nessas 3 décadas, não tinha, por exemplo, a ideia de um trabalho específico, como você citou aí, do apadrinhamento. O que é o apadrinhamento? O que é um padrinho? Padrinho quer dizer pai pequeno. E o que é o apadrinhamento? É uma orientação dentro da literatura da Irmandade, dentro de um profissional, dentro de uma pessoa, para poder dizer para você, olha, como é que eu faço? Porque o grande problema é o caminhar, o grande problema é o orgulho. E o orgulho é o autoconceito de si mesmo. Então, quando o camarada age por si próprio, numa autofé, né? Veja bem, numa crença em si próprio, de forma nada além, tudo é da minha maneira de ser, ele não vai se dar bem, não tem como. Porque a Constituição Cósmica, ela diz, por exemplo, você falou do irmanado, né? Tem de existir o amor fraterno, tem que existir a percepção. Aí o camarada dentro de uma família que colabora, dentro de uma índole que colabora, dentro de uma baixa educação que colabora, questões, o que não quer dizer também, porque eu já conheci pessoas que não sabiam escrever o próprio nome, e conheci pessoas com 4 faculdades com problema, 4 faculdades, né? Então, não tem, já conheci gente com bastante dinheiro, então é uma doença muito interessante, porque ela ataca seres humanos. E as armas que existem de combate, por isso que eu falei, um instrumento, né? Um dos instrumentos é um fortalecimento da fé. Peraí, mas que tipo de fé eu tenho hoje nos companheiros, né? Que tipo de fé eu tenho hoje no programa de recuperação? Que tipo de fé eu tenho na literatura? Que tipo de fé eu tenho, por exemplo, em estar passando essa mensagem? Fé que dias melhores virão. Porque o camarada que usa, ele tem fé no inferno. E o que é o inferno? É o mal-estar, né, do espírito, da pessoa. Pô, minha vida está um inferno, mas você olha, você não vê a cabeça do cara pegando fogo, mas dentro dele, como você falou da analogia, está um vulcão. Precisa organizar tudo, né? Tanto que dentro das Irmandades tem um lema que eu acho fantástico, né, que diz primeiro as coisas primeiras. Então, para a pessoa que tem essa deficiência emocional, mental, essa deficiência, primeiro de tudo é evitar a primeira dose, evitar o primeiro gole. Aí, tendo esse mínimo de fé, que é evitar a primeira dose, esse mínimo de fé, que é evitar o primeiro gole, existe uma grande possibilidade de outras coisas maiores começar a acontecer, dentro de vitória interna. O que é vitória interna? O cara conquistar de novo o respeito da família, o respeito do pai, o respeito da mãe, o respeito do empregador. Ele começa a andar como um cidadão de bem, porque ele estava doente. Aí ele teve fé, de certa forma. Um dia um cara falou uma frase, eu achei muito interessante, Marco. Ele falou bem assim: você não precisa ter fé em Deus, só saiba que Deus tem fé em você. Legal. Eu achei isso, eu fiquei pensando, poxa, mas que coisa interessante eu vi esse tipo de comentário. Então você veja que a inteligência criadora tem fé em mim, ou em você, ou em qualquer pessoa que busca a recuperação, sem que eu precise necessariamente ter fé nela. Não é muita loucura esse tipo de coisa?
É engraçado que isso tem em algumas literaturas, esse tipo de conceito que fala justamente, meu, eu não sei ainda quem é esse poder maior, quem é esse poder superior, se eu sei nomear ele como Deus ou não, só importa que eu tenho fé que é uma coisa que tem me mantido limpo, né? Essa força que me faz continuar limpo, eu posso chamar de poder superior. E aí você muito bem falou, começa no grupo, depois pode ser a irmandade. E aí, eu fiz até um programa Independência sobre isso. E o ateu, cara? O ateu não acredita em Deus. E ele tem muito mais dificuldade com o programa, porque o nome D, né, como a gente fala, entre aspas, D, ele aparece em 6 dos passos, né? Em 192 vezes vai citar isso no livro azul de Narcóticos Anônimos. E aí o cara, pô, eu tenho dificuldade. Acontece que, como ele é ser humano, ele tem a mesma porcentagem de ser acometido com a doença do alcoolismo e da adicção. Então, a cada 10 pessoas, entre aspas, né, que provam o álcool ou droga, vão desenvolver a doença. E aí, o cara é ateu, mas é doente. Ele precisa do programa para sobreviver. E aí, como é que ele vai fazer? É justamente o que você falou. O grupo pode ser um poder superior. O programa, ele só precisa ser amoroso, cuidadoso e maior do que a pessoa. Porque você falou muito bem, né? O cara que tem a fé em si próprio, o cara faz o papel de Deus. Eu fiz o papel de Deus na minha vida durante muito tempo e eu provei que eu sou um péssimo Deus. Olha, não me dê o papel de Deus, porque eu não desempenhei direito esse papel na minha própria vida. Imagina se eu tivesse, que nem aquele filme, né, que o cara fica com o poder de Deus, né? Eu seria bem pior do que ele, porque eu não consegui dar conta de mim mesmo como Deus, né? E você falou de milagres, e eu acho engraçado quando a gente fala de milagres, porque eu me considero um milagre mesmo, que nem você falou, o cara usou 25 anos, ninguém mais acreditava que aquele cara ia parar de usar droga. Aconteceu isso comigo, eu usei 27, quase 28 anos, né, desde a primeira vez e tal, né, e eu consegui, né, através desse programa. Então, o que é milagre? É um fenômeno que ele foge do normal, das estatísticas. Ó, o cara tinha a probabilidade 5-1 de dar errado, e aí vai dar certo. É como se um jogo não pudesse acontecer e o cara ganha naquela loteria. Um milagre é uma coisa que parece fugir, né, da realidade, mas eu não vejo assim como uma coisa, e tal, um milagre de Deus. Nós somos milagres modernos, é falado isso no programa de Alcoólicos Anônimos, né? Aliás, eu vejo assim nos livros sagrados, eu gosto de estudar religião, então eu já li vários livros sagrados de várias religiões, e eu vejo o programa de 12 Passos direto, em todo lugar, filosofias, até em textos científicos eu falo, olha lá os 12 passos lá, olha lá na psicologia, vai ler o Carl Jung, olha lá os 12 passos. Engraçado, porque o Carl Jung, ele foi amigo, né, pessoal do Bill. E o Bill falou, cara, vocês não vão ver nenhuma novidade nesse programa. A gente só pegou em várias fontes coisas que já estavam aí e juntamos num programa para alcoólicos. Vocês não vão ver novidade aqui. A gente está falando de coisas que estão nos seus livros sagrados, nas suas religiões. A gente só fez um juntado direcionado para quem tem problemas com álcool. No caso lá começou com álcool, né? Então, ele falou isso, né? Não tem nada de novo no programa. A gente só está fazendo um compilado do que já está por aí na humanidade. Eu acho, assim, até uma maneira de ser muito humilde. E por falar em humildade, no caso do Bill, o Bill não era muito humilde, não. Aliás, ele era bem arrogantão, né? Apesar do que o programa moldou muito o Bill, né? O Bob já é, assim, considerado na Irmandade Mãe do pai da humildade, dentro desse princípio, né? Ele puxava muito o Bill nessa parte do anonimato. O Bill era a estrelinha, ele era louco para aparecer, né? E aí tem até um filme da história deles, né? Muito legal, que a cena final é justamente o Bill e a esposa dele vão no meio do caminho, ele foi ver o Bob pela última vez, e na volta, né, para Nova York, naquele interiorzão, eles passam, tinha uma igrejinha, reunião de AA, eles resolvem entrar.
e aí eles entram tal, e ele participa da reunião e ninguém o reconhece. E aquilo feriu os brios dele, né? E foi a esposa dele, fundadora lá de Al-Anon, que falou: Bill, não se revela, não fala que você é o Bill, fala só que você é um Bill. Ali ele aprendeu mais uma lição de humildade, né? E aí ele começa a levar a mensagem para um cara que estava super sofrendo ao lado dele. Aliás, é uma cena lindíssima. Quem tiver oportunidade de ver a história do Bill e do Bob aí, tem no YouTube e tal. Fala mais um pouco pra gente, Aguinaldo. O que é importante perceber, né? Eu tenho uma amiga, e ela é líder de um movimento internacional, e ela estava na China. Ela foi da Coreia para a China. E o comunista diz que Deus não existe, que não existe vida após morte, porque é uma justificativa para as atrocidades, enfim. Muito bem. Daí ela disse que nessas situações ela sonhou com a avó dela. Ela sonhou com a avó dela. Ela chegou para a mãe e disse assim: mas na China, mas o comunismo diz que não existe mundo espiritual, não existe espírito, não existe. Como que eu sonhei com a minha avó, né? E tinha situações que não era possível, através da ciência, comprovar as informações que a avó dela, a energia cósmica, passou para ela. Não tinha como. Não havia, porque mãe e pai são separados, nem geneticamente. A gente passa informação genética, mas as informações que ela falou para a mãe dela, a mãe ficou estarrecida, porque disse assim: mas não é possível você saber disso. Porque quando você nasceu, tua mãe tinha falecido há muito tempo, e essas coisas que você está falando, eu vivi com a tua avó. Então essa é uma prova científica real que existe, né? Independente. Por que eu estou falando isso? Independente da religião. Então quando foi colocado ali, né, fé, um instrumento para recuperação, necessariamente o ateu, ele não precisa ter ali Deus. É claro que ele vai ter mais dificuldades em alguns pontos, mas mesmo o ateu, a gente observa, até inclusive você citou a experiência aí, tem a experiência, quando começou as 12 tradições, tem a experiência de um que ele queria aderir ao movimento, mas ele falou: eu não quero saber de Deus. E daí eles estavam morrendo de preocupação, levaram ele para uma palestra, ele foi falar, e daí eles estavam quietos, esperando, e daí ele falou das maravilhas da Irmandade, daí ele falou: eu não quero saber de Deus, eu sou ateu, não quero saber nada de Deus. E todo mundo ficou. Bom, muito bem. O que aconteceu? O que aconteceu? Depois leia essa pergunta aí, que eu estou mais ou menos aqui por cima, ela saiu em cima do meu texto, mas tem uma pergunta aí para a gente trabalhar em cima, dentro porque foi uma pergunta, tá? Foi Daniel que perguntou, já eu leio ela para você. Tá, pra gente responder em conjunto. Aí beleza, o que aconteceu? Aí o camarada teve a experiência de solidão, ele ficou desesperado, né? Aí os caras do grupo: ele que se vire, ele não acredita em Deus, ele que se vire, né? Ele que se encontra, que se vire. Sabe o que aconteceu? Ele teve uma experiência com uma Bíblia de Gideão, né? Encontrou, levantou, desceu as escadas, olhou para eles e falou bem assim: vocês já fizeram a oração de vocês hoje? Então, em determinado momento, né? Por isso que aquela história, eu acho muito legal quando fala: não apoia e não combate. Ah, mas eu não apoio tal coisa. Não, mas vai combater? Não, não apoia e não combate. Porque dentro da consciência, Marco, de cada pessoa, haverá o despertar espiritual. Então, nos originais de 12 passos, 6 passos falam em Deus e 6 passos não falam em Deus. Então, a gente sabe, né, por experiência, que deve existir, até por inteligência, deve existir alguma coisa criadora. Não foi o homem que se autocriou esse universo, a natureza, deve existir alguma coisa, né, para o bem. Agora, se o indivíduo, né, aí por suas questões de birra, ou por Deus, né, não querer dar para ele aquilo que ele pediu, a lista infindável, toda criança quer ser presidente da república, entendeu? Não aconteceu. E o elemento travou numa birra emocional, numa criança infantilizada. Ele não teve fé de evolução, é ele com ele mesmo. Não tem o que fazer, né? É a mesma coisa quando se fala de agnóstico. O agnóstico, ele não é um ateu, ele é mais um cientista de crer.
Existe um livro de William James chamado Variedade da Experiência Espiritual. Neste livro, William James fez uma pesquisa com 150 pessoas que morreram clinicamente em determinados locais do planeta. E daí as pessoas relataram que viam uma pessoa, que a vida passava de forma panorâmica, demonstrando que o tempo no mundo físico, o tempo para nós, é diferente do tempo da divindade. Né? Então são evidências. Veja, eu não estou falando aqui no fervor da religião, que nem diz, por exemplo, Napoleão Hill, que ele fala no clamor do espírito, as pessoas ali vibrando, ou mesmo sem criticar quando existem aí certas organizações que têm um custo, que aderem a chá para algumas coisas, em barará e outros produtos, aí, substâncias que são originais de indígenas, que vêm para o homem civilizado, né? Um expansor de consciência. Eu não estou falando disso, eu estou falando de uma percepção. O próprio William Griffith Wilson, o próprio Bill W., quando ele teve o despertar, ele viu o quarto cheio de uma luz. E daí ele fala o quê? É uma luz de espírito. Então, existe, mesmo que se queira, tal, é aquela história, existem evidências que existe alguma coisa dentro do campo espiritual. E isso também deve ser levado, quando se fala que alcoolismo, hidrocadição, também é doença espiritual. E eu já falei aqui em outras lives que para cada doença, para cada, existe um medicamento. E tanto que a literatura ela fala, aqueles que não experimentaram a oração e a meditação, não experimentaram direito e são chacoteadores. Então, quando o cara não experimenta... porque o grande problema na natureza humana é que uma oração é para dizer para essa inteligência como que as coisas devem ser. E não precisa dizer como as coisas devem ser. Né? Precisa só dizer, olha, eu agradeço e que seja como tem que ser. Né? Você pode ver, às vezes... 20 pessoas oram para uma pessoa doente e não morrer. 30 pessoas, 40... Daí a pessoa morre. Ué, mas as orações foram em vão? Não, era uma coisa, um processo natural, que daí faltou para aquelas pessoas dentro da birra, faltou a aceitação de entender que era o momento daquela pessoa no seu plano de existência neste mundo. Entendeu? Aguinaldo, a pergunta do Daniel. Então, para ter fé na recuperação própria, temos que ter um padrinho, fazer parte de uma irmandade, grupo e estar limpo 100%, sem nenhum tipo de substância alteradora de humor? Essa é a pergunta dele. Olha, eu acho que até o Marco pode me ajudar aí. Eu acho que no 100% é um ideal, né? Porque às vezes a pessoa está embriagada emocionalmente, de raiva, né? De autopiedade. O 100% seria, como é que eu posso dizer, o ideal, né? É o ideal. Agora, a tentativa, para mim, Daniel, eu acredito que 50% já está valendo. Porque daí você dá espaço para que essa inteligência, você tenha fé em coisas invisíveis, que essa inteligência faça os outros 50%. Porque se a gente parar para pensar, você pode reparar, quando você faz 50%, parece que os outros 50%... Notou, Marco? Você está no esforço, ali no empenho, né? Não precisa, às vezes, você fazer 100%, né? Deixa um pouquinho para alguém. Eu só acho que quando ele falou 100%, aí eu vou concordar com ele, eu concordo com você no sentido de eu não consigo ser perfeito, né? Vamos ser meio santo, né? Tem até uma literatura do AA fala, não seja tão santo assim, porque ninguém né? Agora, em relação à substância alteradora de humor, você precisa realmente estar 100% limpo. Então, porque eu não quero que a pessoa pense que a gente está falando aqui, que a gente só precisa estar 50% limpo e que eu posso tomar um golinho. Se eu tiver desenvolvido a doença da adicção ou do alcoolismo, eu tenho que ser abstinência total, 100% de abstinência. Agora, como muito bem falou Aguinaldo, quem está 100% sóbrio no sentido, agora, metafísico, raiva, sentimentos negativos, mano, eu pertenço a uma outra irmandade que não fala de substância e que nessa irmandade a gente também tem descontroles emocionais e terríveis, sem precisar usar.
Aliás, depois que eu parei de usar, você bem falou no começo da live hoje. O cara para de usar e sobra o ser humano. E eu já falo assim, e sobra o monstro, sobra o louco. O louco fica depois das drogas e é o louco que eu preciso tratar, porque esse cara tem problema sério. Então eu acho que só nesse sentido de abstinência total, Daniel, não tem negociação com o alcoólatra. Não dá para tomar determinada bebidinha. Ah, não, vou parar com o destilado e vou começar a tomar uma cervejinha de sexta-feira. Ó, 100% das pessoas que fazem isso e já desenvolveram a doença se lascam de verde e amarelo. A mesma coisa vale para os adictos. Ah, não, meu problema foi crack. Mas será que não dá para eu tomar um negocinho ou então fumar um baseadinho de fim de semana? Não dá. Não dá. A experiência das Irmandades Anônimas nos diz que não tem mais, não dá para voltar a ser um bebedor social, a ser um adicto social em tendo desenvolvido a doença, ok? Não estou falando que todo mundo tem esse problema, tá? Porque é uma porcentagem da população que desenvolve a doença da adicção, que é uma doença sistêmica, né? É uma doença crônica. Depois que está desenvolvida, instalou a doença 3.0 no seu hardware, já era. Não tem volta. Aí é abstinência total. Agora, é 50% no sentido de, não dá para ser santo, né, velho? Branco como a neve, como diz também o Bill. Vamos fazer um detalhamento por partes da pergunta dele. Temos que ter um padrinho, veja, é importante que se tenha alguém que você possa dividir. O padrinho, ele pode ser por identificação pela Irmandade e algumas questões, talvez precise de um profissional, talvez precise de um clérigo, tá. Fazer parte de uma Irmandade, bom, isso é bom porque existe uma ordem, né, de dedicação. Grupo estar limpo, bom, isso, né, o cara não vai chegar num local onde todo mundo está sem beber, embriagado, 100%, né? Aí, nesse caso, o 100%, veja, o 100% é a abstinência total de qualquer substância que altera o humor. Agora, quais são, por definição, as substâncias que alteram o teu humor, né? Então, se você bebe, muda o comportamento, alterou o teu humor. Se você usa droga, alterou o teu comportamento, alterou o teu humor. Se você é um cara sorridente, você vai ficar um cara agressivo. Alterou o comportamento, alterou o humor. Ah, mas eu ainda estou fumando, né? Eu sempre digo que é interessante o fumante, porque o fumante não é igual a pessoa que toma bebida alcoólica e vai urinar na cabeça de outra pessoa. O fumante, tem até o fumante passivo, né? Então o fumante, o que acontece? Ele só está se autodestruindo, mais nada. Não é maravilhoso? Ele só está se autodestruindo. Beleza. Aí tem que pensar, porque quando se fala em substância, né, a gente entende o quê? Substância pode ser líquido, né? Mas aí a substância é você substancializar um desejo de uma compulsão, certo? Vamos supor que você seja um jogador compulsivo. Bom, aí você vai estar limpo, né? Você é um comprador compulsivo. Você compulsivamente você pratica sexo. Você está substancializando um desejo de luxúria. Então, quando se fala em limpo, o camarada muitas vezes ele chega no grupo, eu já tive a oportunidade de participar, ele fala assim, eu tô limpo, né? Bacana, limpo de droga. Mas o que leva? Porque a gente sabe que a droga é o efeito. Qual é a causa? Mas você está limpo do ressentimento? Porque se tratar a parte emocional, a parte mental, a parte física e a parte espiritual, ela vai acompanhar. Porque a parte espiritual é um pouquinho mais complexa, porque daí, por exemplo, a gente falou na live sobre Cristo, já tem a conotação de religião, é difícil separar, né? Separar as coisas, é difícil separar o ateu, a fé do ateu e a fé em Deus, ele está com fé nas pessoas, fé no programa. Então, essa separação na mente da pessoa, depois, quando ela evoluir espiritualmente, ela vai conseguir unificar todas as ideias, mas essa separação no princípio, devido ao nível de imaturidade, eu pensava isso dessa forma, puxa, agora eu já estou pensando isso dessa forma. Então, isso, o que falam dos princípios? A mente aberta.
Então, todo mundo achava culturalmente, olha que loucura, que a recaída fazia parte da recuperação. Aí você tem que chegar para o cara e dizer, cara, a recaída é uma prova cabal que você ainda está doente, muito doente. Porque você vai ter recaída emocional quando você for contrariado, você vai ter recaída mental com pensamentos de ver uma revista pornográfica, de adultério e outras coisas mais. Você vai recair emocionalmente, vai recair espiritualmente quando você enfraquecer tua fé. Daí o ponto do instrumento, que tem que estar afiadíssimo, é fé nos companheiros. Em todas as coisas que você salientou aí, Daniel. Tem que ter fé num padrinho, tem que ter fé em fazer parte, tem que ter fé em 100% que você pode estar limpo, e tem que ter fé que não precisa nenhuma substância para alterar teu humor. Eu acho que agora ficou bem respondido, para a gente mastigar bem, para não ter nenhuma dúvida. Porque você sabe, né? Você é motorista, você sabe. O que diz a placa do trânsito? Na dúvida, não ultrapasse. Não é isso que diz? Aí o cara, nas irmandades, na dúvida, o cara vai lá e usa. Pô, daí ele perde, né? É por isso que não tem nenhum não faça no programa, né? Mas vários faça, né? O que você deve fazer? E os evites são fundamentais no começo da recuperação. Não adianta achar que você é fortão, que você é alcoólatra, mas vai voltar lá no boteco de preferência, tomar uma Coca-Cola com gelo e limão, com os mesmos caras que te adoeceram e que estão doentes também. Não adianta, né? Então os evites são bem importantes. O Daniel só acrescentou aí que ele gostou da nossa preleção, né? E se identificou com essa questão dos sentimentos, né? Dos sentimentos, ele ainda está tendo dificuldade com isso. Desculpa. Aí, só para fechar a live, porque já demos o nosso horário, eu vou falar só uma frase que eu ouço muito por aí, né? Eu tô limpo de droga, mas ainda estou usando a droga dos meus comportamentos. Tem muito isso que a gente ouve, muito isso. O cara ainda está drogado dos seus comportamentos, não é mesmo, Aguinaldo? Torno a dizer, para fazer o fechamento, primeiro o meu agradecimento, né, às pessoas que ficaram ao vivo aí, participaram, tudo. E a Leila, a Vilma, Daniel, que está sempre com a gente aí. Mandem para o Marco, via Instagram, sugestões de tema para a gente debater, para a gente conversar. A gente está à disposição aqui justamente para isso. Forte abraço, até a próxima semana, se for da vontade de Deus. Obrigado, Marco. Obrigado, companheiro. Tamo junto, Aguinaldo. Obrigado, galera. Obrigado por ter, né, presenciado aí a nossa live. Ela já vai para o ar daqui a pouco. Vocês podem passar aí para a galera. Bom final de semana para todo mundo. Beijo no coração, beijo na alma.